E aí, já assistiu The Last of Us? Você descobriu todos os detalhes que envolvem a série e a sua atriz principal? Você vai ficar surpreso quando descobrir as grandes revelações que envolvem a história, feitos, acontecimentos e até mesmo curiosidades sobre a sexualidade da atriz Bella Ramsey, que dá vida à personagem Ellie. Fatos esses que eu nunca teria imaginado. Inclusive, eu vou revelar detalhes sobre uma entrevista que ela fez recentemente e descobrimos coisas bem curiosas. Além disso, vou te falar os possíveis porquês da personagem Ellie ser imune ao fungo. Detalhe esse que é o principal mistério da série. E como sempre, ao final vou te presentear com um desenho. Então vem comigo para descobrir esses e outros detalhes. Vamos lá? E aí pessoal, Tayla Moitinho com vocês novamente, sempre trazendo curiosidades e novidades do mundo nerd e pop. E se você quiser acompanhar mais detalhes da minha rotina, basta acessar o meu Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E sem enrolação, vamos direto para o nosso conteúdo. Lembrando que ao final tem sempre um incrível desenho que faço para vocês. Então fica comigo até o final do vídeo. Vamos começar falando sobre as curiosidades da atriz Bella Ramsey. Ela ganhou das 100 atrizes. A história de The Last of Us, que começou no game, foi um sucesso completo, e todos que acompanham essa obra sabem o como é muito bem fundamentada toda essa história. Seguindo o mesmo sucesso do game, o que está no auge agora é a série, e o hype desse sucesso é a atriz Bella. Mas não foi fácil para ela conseguir esse papel, uma vez que ela precisou ganhar das 100 atrizes que faziam o teste para o mesmo papel durante a seleção para a série. O diretor responsável pela aprovação da Bella, Craig Mazin, informou que se surpreendeu com a atuação da atriz. Em suas palavras, ele falou que ela de fato conseguiu dar a vida à personagem de uma forma tão natural e rápida que ele ficou com medo de não escolher e acabar perdendo essa atriz. Mas isso não é o mais incrível em sua trajetória. Muitas atrizes demoram muito tempo nos cinemas para de fato começarem a ser reconhecidas e ter sucesso, o que foi totalmente diferente com Bella. Veja só. Sucesso aos 11 anos de idade. Me conta aqui nos comentários, o que você estava fazendo aos seus 11 anos de idade? Estudando, brincando ou correndo? Se sua resposta foi uma dessas, então tudo bem, você teve uma infância normal. Já a Bella, com apenas 11 anos de idade, estava fazendo seu primeiro e grande papel. Acredito que você conheça ou no mínimo já ouviu falar da série Game of Thrones. Ela foi a responsável por dar vida a Lyanna Mormont e já começou marcando presença, porque essa personagem deveria aparecer apenas na 6ª temporada e finalizar as atuações por ali mesmo. Mas a atriz fez um excelente trabalho, já surpreendendo a muitos, pelos excelentes resultados, mesmo sem nenhuma experiência em uma grande atuação. Após os ótimos resultados, os diretores acabaram sendo obrigados a estender a sua atuação, deixando ela até a última temporada da série. Então, enquanto a série Game of Thrones foi um grande passo inicial para Bella mostrar as suas habilidades, a grande produção da vez, The Last of Us, vem sendo a sua maior oportunidade de se destacar em uma grande carreira desempenhando o papel principal. Mas nem tudo foi fácil para Bella. O seu problema de saúde, anorexia nervosa. No Dia Mundial da Saúde Mental, no ano de 2018, ela informou aos seus fãs que já sofreu de anorexia nervosa. E com o propósito de ajudar as pessoas que sofreram e ainda sofrem com essa doença, ela revelou o que passou nessa época e que conseguiu vencer esse problema. Então ela veio a público e durante uma publicação no Twitter, onde informou que venceu essa doença, apesar de ter sido um processo difícil, ela conseguiu alcançar uma luz no final do túnel. Bella falou que passou cerca de 1 ano sofrendo com esse problema, que mais parecia não ter fim, mas ela não desistiu em encontrar uma solução para o seu problema. Procurou uma forma de sempre se manter firme e acreditando que tudo iria dar certo ao final, e com isso pôde ajudar pessoas com esse mesmo tipo de problema a procurar uma solução. Para você entender de forma rápida, a anorexia nervosa é um problema de distúrbio alimentar onde as pessoas passam a ter uma obsessão pelo seu peso, imaginando estar muito gorda, mesmo que não esteja, e com isso ela vive focada em não comer ou comer o mínimo possível, com o foco de baixar a qualquer custo o seu peso, sem contar que muitas pessoas buscam fazer exercícios de forma excessiva e sem estabelecer um limite. Todo esse processo de forma errada faz a pessoa de fato perder peso, mas muitos outros problemas vêm juntamente a isso. Bella e sua sexualidade.
Falando principalmente de sua atuação em Game of Thrones, o jornal The New York Times falou com a atriz, e foi em uma das suas perguntas que Bella respondeu declarando ser não binária. Em outras palavras, ela não se vê definida em nenhum tipo de sexo. Ainda segundo a atriz, ela não vê nenhum problema em ser chamada pelo pronome ele. Durante a entrevista, ela falou: "Acho que meu gênero sempre foi muito fluido. Sendo assim, Bella pode transitar entre os dois gêneros com facilidade." Ainda durante a entrevista, ela frisa que se durante o preenchimento de um formulário fosse oferecida a opção de marcar não binário, seria essa a opção que ela escolheria. E se você acha isso muito novo ou simplesmente está se surpreendendo com essas declarações da atriz, saiba que ela não é a primeira a se declarar não binária. Janelle Monáe se pronunciou sobre a sua definição sexual, falando que não se identifica unicamente como sendo apenas uma mulher. Ela falou que Deus tem uma visão muito maior do que apenas ele ou ela. Bárbara Paz é mais uma atriz que não se identifica unicamente com o único sexo também. Ainda durante uma entrevista a um podcast, ela revelou que pode ser uma mulher ou um homem, sendo assim não binária. E essas são apenas alguns dos vários artistas que não se consideram ter um sexo em específico. Agora, saindo da vida da atriz e focando na história de The Last of Us, por que e como é possível alguém ser imune ao fungo Cordyceps? A trama do game e da série gira em torno da infestação de um fungo que está acabando com a humanidade. Mas além disso, foca também em como pode ser possível Ellie ser imune a esse tipo de vírus. E uma vez que ela é imune, muitos vão querer saber se isso pode ser replicado como uma vacina para conter esse fungo. É importante deixar bem claro que tanto no game como na série, não existe uma resposta definitiva sobre como Ellie pode ter se tornado imune, ou pelo menos ainda não foi explicado. Mas existem algumas teorias, e eu vou te falar duas das mais prováveis. Imunidade genética. A primeira teoria é que Ellie é imune devido a uma mutação genética única em seu DNA. Apesar de ser a que mais faz sentido, ainda é amplamente discutida entre os personagens do jogo. O contexto fala que Ellie nasceu com uma mutação genética que a torna resistente ao fungo. E isso pode sim ser possível, uma vez que o nosso DNA passa por mudanças. É por isso que existem pessoas que são intolerantes à lactose e outras não. Outro exemplo é que muitas pessoas podem e comem camarão sem nenhum problema. Já outras não podem sentir o cheiro desse alimento, que já logo começam a mostrar sintomas alérgicos. Mas você pode falar, isso são exemplos totalmente diferentes. Estamos falando de um fungo que pode matar e não de alergias a alimentos. Pois bem, sabe a pandemia da Covid-19? Então, você provavelmente já viu ou ouviu falar de pessoas que contraíram o vírus e tiveram apenas sintomas leves, ou até mesmo nem sabiam que contraíram porque o corpo não mostrou nenhum sintoma. Isso acontece porque o nosso DNA está em constante mudanças e adaptações, então essa é uma das teorias mais aceitáveis. Mas vale destacar que até o momento desse vídeo nada foi confirmado. Agora vamos à segunda teoria, muito discutida também. Exposição ao fungo ainda quando era um simples feto. A teoria é explicada que a mãe da Ellie foi infectada com o fungo quando estava grávida, mas que o feto foi protegido pelo útero materno, o que de alguma forma permitiu que se criasse um tipo de imunidade contra o fungo Cordyceps, ainda quando ela era um simples feto. Essa teoria é baseada na ideia de que o útero materno teria sido uma barreira impeditiva para que o feto não recebesse toda a mutação desse fungo. E novamente, essa teoria de Ellie ser imune tem uma boa base científica que faz muito sentido. Bom, o fato é que no jogo nada foi confirmado. A série ainda se encontra no começo também. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu fiz um vídeo falando se vale a pena ou não assistir The Last of Us. E se você ainda não assistiu ao vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Finaliza esse aqui primeiro e depois vai lá conferir. Continuando, a série ainda está no começo. Muita coisa ainda vai acontecer e os produtores podem muito bem criar um enredo explicando de fato como Ellie se tornou imune ao fungo. Mas você não precisa esperar até lá para me contar o que você achou de tudo isso. Vai aqui nos comentários e me fala qual dessas teorias faz realmente sentido. Me fala a sua opinião. E antes de te revelar como ficou o nosso desenho, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Agora vamos lá para a melhor parte do nosso vídeo. Vem comigo que eu vou fazer o desenho da Ellie.
aí, pessoal, me diz qual série ou filme que vocês gostariam de ver aqui no canal, aqui nos comentários. E por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.